Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos no terceiro domingo da Quaresma desse ano B, ano litúrgico B, e hoje nós vamos meditar com o Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. A palavra de Deus diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Como bom judeu, Jesus estava indo para Jerusalém para celebrar então a festa da Páscoa. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Vamos lá falar de alguns detalhes desse texto. Era a festa da Páscoa e Jesus vai para Jerusalém. A festa da Páscoa tinha toda uma logística em Jerusalém. A própria palavra de Deus dizia isso, o que era preciso fazer. Então era preciso escolher o cordeiro, era preciso matar o cordeiro, era preciso sacrificar, o cordeiro, era preciso assar o cordeiro de uma maneira. Então tinha toda uma logística. No próprio templo haviam 3 turnos de sacrifícios do cordeiro. Então, ou seja, era tanta gente em Jerusalém, o templo estava tão cheio que os sacerdotes faziam filas para poder sacrificar, esperar o seu momento de sacrificar o cordeiro que as pessoas traziam, os animais que as pessoas traziam então para o sacrifício do templo. Então, era necessário os animais para o sacrifício. Era necessário também os cambistas, pois os que vinham de fora, que não moravam no território de Israel, precisavam trocar suas moedas que não eram aceitas no templo. Então, ou seja, precisavam dos cambistas, precisavam dos animais, e Jesus sabia disso, que precisava de tudo isso. Existiam 2 lugares que vendiam os animais para o sacrifício. Lá no Horto das Oliveiras havia também um comércio de animais e havia também esse no Pátio dos Pagãos aí, o lugar também onde se vendiam os animais. E tudo destinado para o sacrifício. Agora, por que esse gesto então de Jesus? Se Jesus, sendo um bom judeu, Jesus sabia da necessidade dos animais para o sacrifício, porque Moisés tinha dito isso na lei. Os pais de Jesus faziam isso, todo mundo fazia isso, o próprio Jesus também. Ou seja, como um bom judeu, quando criança ia com seus pais para o templo e na festa da Páscoa, viu quanto sacrifício sendo realizado. Então, por que Jesus vai então, quando ele encontra os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas, Jesus então faz um chicote de cordas e expulsa todo mundo do templo? Não é interessante se era necessário tudo isso? Vamos compreender. O versículo 14 diz assim: No templo encontrou os que vendiam bois e ovelhas e pombas e os cambistas nas suas bancas. Aqui o texto vai dizer para nós, então que Jesus encontra os vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Então Jesus faz um chicote de corda simplesmente pelo fato desta palavra que nós vamos escutar, que nós escutamos no Evangelho. Jesus os encontram aí, Jesus encontrou os vendedores de bois e os cambistas sentados no templo. E o que significa isso? Jesus os encontrou lá, como eu disse, porque lá eles deveriam estar.
mas fez tal chicote por causa dessa palavra sentados. Essa palavra sentado no grego é a mesma que instalados. E a palavra instalado e sentado é aquela palavra que também foi usada para Maria quando sentou aos pés de Jesus e escolheu a melhor parte. Essa palavra significa ter uma morada fixa, construir a sua casa. Então, ou seja, esses cambistas e os vendedores de animais, eles se instalaram no templo, fizeram daquele templo e do lugar onde eles estavam, um lugar de comércio, como se fosse a sua própria casa. Ou seja, a intenção deles não era uma boa intenção. Eles não estavam no templo, não sei se você percebeu, no evangelho que eu acabei de ler, em momento nenhum se fala de oração, em momento nenhum se fala de adoração, em momento nenhum se fala da escuta da palavra de Deus. E o templo era para isso. A esplanada do templo era o lugar onde se evangelizava, no sentido, claro, não no sentido que nós temos hoje da palavra evangelização, mas se evangelizava no sentido de proclamar a palavra. Era um lugar onde se falava da palavra de Deus, era um lugar onde se estudava a palavra de Deus, era o lugar onde até os prosélitos ouviam falar da palavra de Deus, aqueles que não eram judeus. Era o lugar onde a palavra deveria ser anunciada. Então o templo era lugar de oração, lugar de adoração, lugar de ouvir a palavra e lugar do sacrifício, pedindo então perdão a Deus por todo tipo de impureza e de pecado. Em lugar nenhum desse evangelho vai falar que o povo estava orando, que o povo só estava ali. Só se fala nem se fala do povo, se fala dos cambistas, ou vendedores de bois, os cambistas que estavam ali, e Jesus expulsa todos do templo. Então não fala de pessoas que estavam orando. Eles se instalaram no templo, fizeram do templo a sua casa, não uma casa de oração, não com zelo que os devorava, mas fizeram da casa do Senhor um lugar, e se instalaram na casa do Senhor, como se estivessem invadido a casa do Senhor, e ali se instalaram como proprietários daquele templo do Senhor. Ou seja, muitas vezes, o próprio historiador Flávio Joséfo vai dizer que muitas vezes as pombas que eram oferecidas no templo para serem sacrificadas, elas nem eram sacrificadas, elas voltavam para os comerciantes. Então, uma pomba que era comprada, muitas vezes ela era vendida mais de 30 vezes. Por quê? Porque ela não era sacrificada e devolvida. Começou uma corrupção. Então, eles tentaram instalar a corrupção, o pecado, a sujeira, a própria sujeira dos animais no templo do Senhor. Sentaram, se instalaram. Ou seja, fizeram da casa do Senhor a sua morada fixa, construíram sua casa no templo do Senhor e trouxeram consigo todo tipo de sujeira. Então, ou seja, como nem o Halel, que eram os salmos que deveriam ser cantados enquanto os sacrifícios eram feitos, o Evangelho não fala. Ou seja, esvaziaram o culto do templo, esvaziaram a própria festa da Páscoa em favor de si mesmos. Então, o que vai dizer a palavra de Deus? O Senhor fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. É interessante. Eu vou falar dessa palavra expulsar, porque essa palavra expulsar ela é usada nos evangelhos que falam de possessões diabólicas. Então, com a mesma violência que se expulsa o demônio, que se instalou, que fez do templo que é o ser humano a sua casa, a sua morada, o Senhor também expulsa com a mesma violência, como se estivesse expulsando o próprio demônio que estava por trás de tudo isso. Jesus expulsa então os cambistas e os vendedores de animais do templo com a mesma força, com a mesma violência. Expulsou da mesma forma que o demônio é expulsado pelo poder e pela força do Senhor. Então fez o chicote de corda, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não é interessante? Olha, o Evangelho diz para nós que Jesus expulsou todos. Expulsou a todos, aqui o povo que estava lá, mais ovelhas, mais bois, e espalhou as moedas e derrubou as mesas. Mas por que não fez isso com as pombas? Não é interessante? Olha,
derrubou tudo, espalhou. Derrubou a mesa dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Ou seja, Jesus não expulsou e nem derrubou as pombas. E por que não? Vamos compreender. A pomba aqui na Sagrada Escritura, se nós pegarmos Cântico dos Cânticos, por exemplo, nós pegarmos lá o livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 14, nós vamos ler assim: minha rola, minha pomba, que moras nas fendas da rocha, no esconderijo escarpado, mostra-me o teu rosto, e a tua voz ressoe aos meus ouvidos, pois a tua voz é suave e o teu rosto é belo. A pomba aqui no Cântico dos Cânticos, ela é o símbolo do povo de Israel. Ou seja, o que Jesus está... Quando Jesus não expulsa e não derruba a mesa das pombas, só manda tirar as pombas dali, Jesus está querendo dizer o quê? Tirai daqui o meu povo, tirai daqui o povo de Israel, dê a ele a liberdade, porque eles não precisam vir mais neste templo, porque eu sou o novo templo. Então, quando Jesus expulsa todos do templo, Jesus está dizendo: a partir de agora, vocês não terão mais sacrifício. Eu serei o único sacrifício. Expulsai, tirai as pombas daqui, tirai o meu povo, o povo de Israel daqui, porque agora eles não precisam mais desse templo para adorar a Deus. Eles adorarão em espírito e em verdade. Não foi isso que Jesus disse para a samaritana? Tirai as pombas, ou seja, tirar também é de liberdade as pombas. Permitam que as pombas voem agora em liberdade. Aquela mesma pomba que veio sobre Jesus no dia do seu batismo, representando a Torá, representando o povo de Israel, significando a liberdade que a palavra de Deus nos dá. A liberdade que nos tira das cadeias. Então, tirai as pombas daqui. Tirai o meu povo desse templo, porque eles não precisam mais dele. O meu povo me adorará em espírito e em verdade. Dê liberdade ao meu povo, tirai o meu povo das gaiolas, porque o meu sangue, o meu sacrifício vai abrir todas as prisões, todos aqueles que estão cativos serão liberados. Então, por isso que Jesus não expulsa as pombas, não derruba a mesa dos vendedores de pombas, mas diz apenas: tirai, repito. E disse aos que vendiam pombas, é um detalhe importante no texto: tirai isto daqui. Ou seja, tirai o meu povo daqui, desamarrai meu povo, tirai meu povo dessa escravidão, porque ele será tirado pelo meu único e soberano sacrifício. Porque o meu povo não ficará mais aqui neste templo, como eu disse, porque não haverá mais sacrifício. Isso nós vemos lá no profeta Zacarias. Interessante, Zacarias capítulo 14, versículo 21. Quando Jesus expulsa, então, o povo do templo, os cambistas e assim por diante, como nós vimos, Jesus está cumprindo a profecia de Zacarias, capítulo 14, versículo 21, que diz assim: mas ainda, olha, Zacarias 14, 21. Naquele dia, versículo 20, até nas campainhas dos cavalos estará escrito: consagrado ao Senhor. E qualquer panela do templo terá a mesma importância que os vasos do altar. Mas ainda, qualquer panela em Jerusalém ou em Judá será consagrada ao Senhor dos Exércitos. E alguém que vier oferecer um sacrifício poderá usar uma dessas panelas para cozinhar a sua oferenda. Naquele dia não haverá mais comerciantes dentro da casa do Senhor dos Exércitos. Por quê? Não terá mais necessidade dos comerciantes, porque Jesus os expulsaria. O Messias os expulsaria, porque a partir de agora, pelo sacrifício de Jesus, nós adoramos a Deus em espírito, em verdade. O Senhor não estaria mais, a glória de Israel, a glória de Deus não estaria mais no templo de Jerusalém, porque ele não existiria mais, mas a glória do Senhor faria de nós o seu templo, faria de nós a sua própria morada. Para a gente compreender isso, e eu termino, o capítulo 2, versículo 13 a 25, ele vem em seguida ao Evangelho das Bodas de Caná. Da mesma forma que o vinho antigo acabou
e da água que ali estava, Jesus transformou no vinho novo. Jesus, ou seja, aquela água que entrou nos cântaros, lavou os cântaros e tirou tudo aquilo que não pertencia aos cântaros, para que ali fosse derramado o vinho novo, que era o próprio Jesus. Aqui, Jesus expulsa os vendilhões do templo, Jesus liberta as pombas, liberta o seu povo de Israel, porque agora ele seria o novo vinho dos novos cântaros, ele seria o novo templo, ele seria o novo altar, ele seria o novo santuário, ele seria o novo cordeiro que daria vida pelo povo, ele seria o novo, único e definitivo sacrifício. Então Jesus limpa o templo para que ele seja o novo templo. Jesus expulsa os vendilhões porque não se precisa mais de vendedores de animais, porque ele é o único e definitivo cordeiro que tira o pecado do mundo. Hoje eu estou pedindo ao Senhor que nesse domingo ele entre também nos templos que somos nós, no santuário construído pelas próprias mãos de Deus, que sou eu e que é você. E que o Senhor, com a mesma violência que expulsa os demônios, com a mesma violência que ele expulsou os vendilhões do templo, que o Senhor possa expulsar toda sujeira que ainda existe em nós, que existe em nosso coração, na nossa casa, na nossa vida. O Senhor os expulse com poder, tomando posse daquele templo, tomando posse da nossa casa e dizendo que aquela casa, que aquele templo, não façais da casa de meu Pai uma casa de sujeira, uma casa de comércio, porque a casa do meu Pai, que sou eu e você, é uma casa de oração. Que a sua casa, a sua família deve ser também uma casa de oração, onde Jesus reina, uma casa limpa e purificada por Ele. Tirai essas pombas daqui, devolvendo para mim e para você a liberdade de viver a vida de Deus. Que nesse domingo, o que o Senhor disse para que se fizesse com as pombas, que Ele possa dizer para mim e para você que fazemos parte do seu novo povo. Tirai isso daqui para que eles possam me adorar em espírito e em verdade, de forma livre, porque se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E que o Senhor neste domingo lhe abençoe com essa bênção que possa trazer para você a liberdade interior para viver a vida de Deus. Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo.